Ok. Professor, passamos agora à leitura da lista. Bom dia a todos. Um bom dia especial para ti, João Gabriel. Um bom dia especial para ti, Pedro. Tá? Convocação: goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; o Everton, Palmeiras. Lateral direito: Danilo, Juventus. Lateral esquerdo: Alexandro, Juventus; Alex Telles, Sevilha. Zagueiros: Bremer, Juventus; Éder Militão, Real Madrid; Marquinhos, PSG; Ibanez, Roma; Thiago Silva, Chelsea. Com uma observação: como lateral direito que vocês observaram que um apenas foi convocado, tem na possibilidade, tanto de Ibanez quanto de Éder Militão, que foram utilizados no último jogo, jogarem nesse setor. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle; Casemiro, Manchester United; Everton Ribeiro, Flamengo; Fabinho, Liverpool; Fred, Manchester United; Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Antony, Manchester United; Firmino, Liverpool; Matheus Cunha, Atlético de Madrid; Neymar, PSG; Pedro, Flamengo; Rafinha, Barcelona; Richarlison, Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa, então, a lista dos 26 convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Gana e Tunísia. Antes de passarmos à coletiva de imprensa, o Trípoli entrega a lista impressa com os nomes para vocês. Daqui a poucos minutos a gente começa. Por falar em perguntas, por favor, nome e veículo. Tá bom? Eles ainda não começaram. Entregou aí, Trípoli? Posso começar? Então, pode ir lá, fera. Bom dia a todos. Eric Faria, TV Globo. Bom dia, Fábio, Juninho, Tite, Kleber, aqui atrás. Tite, eu estava pensando assim, quando eu cheguei aqui, que eu ia te fazer uma pergunta, mas diante da lista mudou tudo aqui que eu estava pensando. Porque eu ia perguntar assim para você, se você desse um papel para todo mundo que entrasse aqui, preencher com 26 nomes, eu acho que a maioria ia preencher 25 ou 26 do que a gente imaginava que pudesse ser convocado. Mas algumas ausências aqui chamaram a atenção, por exemplo, do Coutinho, do Gabriel Jesus, só um lateral direito. Então, assim, de fato, você vai usar esses 2 jogos para tu tirar as tuas últimas conclusões, as tuas últimas observações, quer dizer, é a última etapa mesmo do teu trabalho para a Copa? Bom dia, Eric. Sim, uma parte integrante dentro dessa ideia. Esses 2 jogos, é uma convocação para estes jogos. E fica aqui uma mensagem bastante clara a todos os atletas, com muita transparência que tem sido até então. Façam o seu melhor, preparem-se bem fisicamente, cuidem-se clinicamente, estejam no mais alto nível nos seus clubes, para daqui a 60 dias estar competindo de uma forma, aí sim, definitiva. Essas são também oportunidades para que ali na frente a gente tenha um pouco mais de paz, vamos colocar um senso de justiça, talvez esse seja maior, para que a gente possa decidir especificamente para esse, mas com respeito a todos, inclusive aqueles que estão fora, mas com essa mensagem. Eu queria que você mandasse uma mensagem para o Arana, né, que infelizmente se lesionou no último jogo contra o Bragantino, e ele estava na sua lista? Bom dia, Wellington. O Arana, mais do que fazer uma média publicamente, é que a gente fez ontem à tarde, depois de conversar com o Dr. Rodrigo e de saber da sua real situação, com o Matheus, com o Tomás, com o Bruno, comigo e com o Kleber. Os demais integrantes estavam em outras situações. Aquele lado humano que nos conduz, que é o respeito primeiro pessoal a todos eles. Eles são atletas, mas antes é um ser humano. E quando nós falamos com o Arana, a gente passou toda a energia, que ele sinta o momento, sim,
A gente não quer retirar dor, mas que ele entenda que ele possa sair dessa situação também mais, vamos colocar, espiritualmente mais forte e que siga a carreira bonita que ele tem. Foi essa a mensagem que a gente já traduziu ontem à tarde. Tem sido recorrente com vocês, quando eu converso com vocês, essa minha fala de lesões vão acontecer. É uma Copa do Mundo diferente. É uma Copa do Mundo que irá se transcorrer de novembro a dezembro, quando principalmente os atletas europeus estão em atividade ainda. Então lesões vão ocorrer. Espero que não ocorram com tal gravidade como foi a do Arana, que é um rapaz que eu tenho um carinho enorme por ele, espetacular, mas vão ocorrer. Por isso que nós temos que estar preparados e, como o Tite fala, nós temos que planejar. Caso aconteça lesão com o atleta A, B ou C, quem será convocado no seu lugar? Quem estará apto a disputar a próxima Copa do Mundo? Então isso faz parte do planejamento. Nós temos que ter 4 atletas por posição. Por isso também essa oportunidade, oportunizar. Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Tite, bom dia a você. Queria que você falasse desse setor ofensivo, que é onde o Brasil tem a maior disputa por vagas para a Copa do Mundo, devido à qualidade de tantos atacantes jogando aí espalhados pelo futebol da Europa, principalmente. Mas, aqui no país, a grande unanimidade, no momento, não só da torcida rubro-negra, como de todas as torcidas, é o Pedro. Aí eu te pergunto, o que você deve ter ouvido aí durante esses últimos dias todos, nas ruas, né, nas mídias sociais, pedindo para convocar o Pedro? E o Pedro entra com que chance de disputar a Copa do Mundo, já que ele não fez parte durante todo esse ciclo, muitas vezes, como todos os outros tiveram. Ele entra nessa reta final. Ele entra em igualdade de condições, entra com uma desvantagem ou entra com uma vantagem por ser essa unanimidade hoje? E o que ele te oferece em termos táticos, técnicos, por ser um jogador diferenciado naquela posição? Bom dia, Cícero. Eu estava fazendo a pergunta e eu me remeti ao primeiro jogo que eu assumi quando estava Jefferson do Botafogo no meu ouvido o tempo todo. Agora essa última era Pedro no meu ouvido o tempo todo quando andava na frente. Inclusive o Pedro conversando comigo ontem. Ele disse, o Pedro vai? Então, esse era o sentido que a gente compreende esses fatores todos. Um adendo na tua observação, o Pedro já fez parte. Inclusive o Pedro jogou. Inclusive o Pedro estava convocado antes do Richarlison e não veio porque machucou e teve aquele problema no joelho. Então ele é uma parte integrante dentro desses 50 atletas e essas novas que estão surgindo, que a gente está sempre fomentando a estarem no mais alto nível. Compete a nós, gente, e não é demagogia, é mostrar ao atleta aquilo que ele precisa fazer para estar no seu melhor. Eu, enquanto ex-atleta, eu queria, diga para mim o que eu quero, o que eu preciso para estar no meu melhor. Depois sim são as escolhas, depois sim é o nosso papel. Mas compete essa preparação inicial nós estamos. E nisso nós somos extremamente leais a todos eles a dar essa condição. Depois é a escolha. Ele é da vida, ele é do ônus da atividade. Ele está em relação ao Pedro. Pedro, especificamente, ele é um 9 de área terminal. Ele é o jogador da última bola, é o jogador da conclusão. Ele é o Fred atual. Vamos colocar dessa forma. O jogador que tem a grande capacidade de finalização, tu constrói ou tu pega uma equipe que ela está, e ela também tem um cunho tático, a tua pergunta, uma equipe que se posiciona muito atrás, fechada, invariavelmente tu tem bolas de lado de campo que te permitam uma conclusão de cabeça. Talvez o gol que ele tenha feito de empate contra o Vélez represente bem aquilo que eu estou dizendo. Então ele empresta essa característica. Eu falei do Pedro do Goiás, porque ele também tem, e fica aqui uma referência ao grande campeonato, Pedro Raul, ao grande campeonato que está fazendo, e compete a nós estarmos acompanhando. Um jogador que é goleador do Campeonato Brasileiro, com o grau de dificuldade que tem, jogando numa equipe que não tem um investimento tal qual tem as outras grandes equipes, isso é muito. E agora nós todos, tu está falando, não vai para a seleção? Não, mas é função nossa reconhecimento de trabalho, assim como outros todos.